Graça e paz, meus amados irmãos. Gostaria de agradecer a Deus por mais esse dia. Gostaria de convidar você que não é inscrito, que se inscreva no canal, que deixe o seu like, seu comentário e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Gostaria de compartilhar uma palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, versículo 1 a seguir, que nos diz assim: No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir ao rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu-lhe o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Glória a Deus. Amados irmãos, gostaria de compartilhar essa palavra com vocês hoje para falar do nosso irmão, o profeta Daniel. Um jovem que no ano 605, quando se cumpre o que Deus tinha entregado por meio do profeta Jeremias, que ele levaria o povo 70 anos cativo para a Babilônia por causa da desobediência, da idolatria do povo. Por causa do povo ter virado as costas para o verdadeiro Deus e começado a se prostrar diante de ídolos, a cultuar a ídolos pagãos, e Deus está virado. Tinha alertado o povo por meio de seus profetas, Isaías, Jeremias, mas o povo não ouviu. Estavam com seus ouvidos tapados, com seu coração endurecido. Então Deus, ele permite com que Nabucodonosor invadisse Judá e levasse cativo. E aqui a palavra do Senhor nos diz que o rei mandou escolher alguns jovens sem defeitos, da linhagem nobre, real, e que pudesse servir diante do rei. E ali o rei falou para o chefe dos eunucos que determinasse a comida com que o rei se alimentasse era para dar para eles, durante o prazo de 3 anos. Suas comidas, suas bebidas. E esse jovem, Daniel, junto com seus amigos, ele assentou no coração não se contaminar com a comida do rei. E falou com o chefe dos eunucos e com o chefe da cozinha, o cozinheiro, que fizesse um teste, uma prova com eles, que durante 10 dias eles comeriam só legumes e não comeriam os manjares do rei. Mas o chefe ficou meio preocupado, porque se depois desses 3 anos ele chegasse diante da presença do rei com uma aparência má, né, ele poderia ser morto por ter alimentado mal eles. Então Daniel disse a ele: não, faça um teste de 10 dias. Mas antes dele fazer isso, ele assentou no seu coração fazer isso por agradar a Deus, por fazer e querer fazer a vontade do Senhor. Porque Daniel sabia que aquelas comidas do rei eram consagradas a deuses e tudo aquilo ali era oferta de manjares. E Daniel não queria se contaminar porque ele era um judeu. Ele estava lá temente a Deus. Ele conhecia a lei do Senhor, conhecia o que Deus determinou para que o povo se alimentasse. E nós sabemos que lá nos livros da lei, no Pentateuco, Deuteronômio, Levítico, Deus ele determina a dieta do povo, os alimentos que o povo poderia comer e não poderia, os dias consagrados a Deus, as guardas dos dias e todo o ritual litúrgico de adoração a Deus. E Daniel ele cumpria tudo isso. Isso era o meio que o povo tinha de agradar a Deus, de se santificar, de buscar a vontade do Senhor. Então, isso era o que o povo fazia, os verdadeiros adoradores de Deus.
E Daniel era esse jovem que buscava fazer a vontade do Senhor. Mas quando ele chegou lá nessa Babilônia, ele se deparou com essa situação de o rei de reis, que era Nabucodonosor, estava lá determinando com que ele comesse aqueles manjares deles. Só que Daniel servia ao rei dos reis, que é o Senhor eterno, o eterno Jeová, que estava no domínio de toda a situação. Ele está e sempre estará no controle de toda a situação. Daniel assentou no seu coração não se contaminar. E depois de 3 anos, ele, junto com seus amigos, chega diante da presença do rei. E o rei, fazendo perguntas e vendo a aparência deles, estavam melhores do que todos os outros jovens. E Deus deu sabedoria a eles, que eles tinham 10 vezes mais sabedoria do que todos os jovens que se apresentaram diante do rei. Mas Deus deu a mais ainda revelação de sonhos a Daniel. Deus permitiu com que o rei Nabucodonosor tivesse um sonho, a qual ele teve um sonho de uma imagem, uma estátua de ouro, e com outras partes, com prata, com ferro, com barro, simbolizando os reinos. E o rei Nabucodonosor convida os magos, chama os intérpretes que estavam ali, para que revelasse seu sonho, e nenhum deles conseguiu revelar. Daniel, porém, sabendo da lei do rei, que o rei ficou irado por nenhum deles interpretar a lei do rei, o sonho do rei, aliás, ele colocou no seu coração buscar a Deus e interpretar o sonho do Senhor segundo a vontade de Deus. E ele vai lá diante da presença do rei, interpreta o sonho do rei, por causa que Deus entregou o sonho, a revelação, para que ele interpretasse ao rei, para que Deus pudesse usar Daniel lá dentro daquela situação. Então Daniel, ele consegue interpretar o sonho do rei, consegue falar o que tinha acontecido, toda a tradução daquele sonho, o que o rei tinha sonhado. E o rei, o que ele faz? Ele coloca Daniel e diz a Daniel que Daniel servia ao Deus dos deuses. E coloca Daniel num cargo superior, num cargo de governante. Daniel, se lembrando dos seus amigos, ele pede para que o rei também abençoasse, desse cargos especiais para os seus amigos. Então, o rei abençoa também os seus amigos. O que nós vemos com tudo isso? Nós vemos que Daniel, saindo da sua terra, não tendo mais o tempo para estar adorando, longe da sua família, um jovem, segundo alguns historiadores, segundo a história nos conta, Daniel tinha entre 14 e 16 anos de idade quando foi levado cativo. Ele assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, não se contaminar com o sistema daquela época, ser um jovem, um servo de Deus, mesmo passando pela cova do leão, pela fornalha, mas Deus sempre estando com ele, porque ele era temente a Deus, junto com seus amigos que eram temente a Deus. E Deus honrando a fé daqueles jovens, Deus honrando a sua fidelidade, a sua santidade de busca ao Senhor. Então, o que nós aprendemos com esse servo do Senhor, com esse profeta de Deus? Nós aprendemos que Daniel estava lá na Babilônia. Daniel teve que aprender o aramaico, que era a língua babilônica. Daniel teve que aprender aqueles costumes deles, mas Daniel não deixou com que a Babilônia entrasse dentro do seu coração. Daniel, ele conseguiu mostrar lá no meio da Babilônia quem era o verdadeiro Deus, quem ele servia, quem era o único e verdadeiro Deus que está no controle de toda a situação, no controle de toda a história. Aquele que levanta rei e destrona reis. Daniel, ele foi governante, foi um político da época, junto com seus amigos, mas ele não se corrompeu. Ele permaneceu firme e fiel ao Senhor. Mas para que Daniel chegasse a ser moldado o seu caráter, a estar nesse propósito, desse desejo do coração dele de estar firme, ele passou por um projeto, passou por uma situação. Ele percorreu uma caminhada. Aleluia! Ele teve que passar por várias situações, a qual Deus forjou o seu caráter, a qual Deus provou a sua fé, para que ele chegasse a ser quem ele é. Um homem, um servo, um jovem temente a Deus. Passou por situações que ali estavam à prova quem ele realmente servia. Se a Deus, Jeová, ou se ao mundo. E ali ele foi firme e fiel, não se prostrou diante dos ídolos, não se prostrou diante das propostas que vinham a ele, não se prostrou diante das propinas, diante dos escândalos que aconteciam. Daniel continuou firme junto com seus colegas, com seus amigos.
não se prostraram diante do sistema. E hoje nós precisamos de Daniels, de amigos, como os amigos de Daniel, que no momento que mais precisou eles ajudaram Daniel em oração, estavam firmes sem se prostrar diante do sistema, sem se prostrar diante dos deuses babilônicos. Hoje, meu amado, quantos políticos se corrompem, quantos homens de Deus que dizem ser servos de Deus se corrompem, mas nós vemos que ainda existem Daniéis, que ainda existem amigos de Daniel, que permanecem firmes na presença do Senhor, que possamos não nos contaminar com as coisas deste mundo, porque o nosso mundo não é aqui. O nosso céu, a nossa pátria está lá nos céus, junto com Cristo. Onde Cristo está, nós estaremos. Hoje Ele está aqui em Espírito. O Espírito Santo de Deus é o que nos ajuda, que nos auxilia, que nos dá força, nos dá ânimo. Deus disse que não nos deixaria órfãos, que o Espírito Santo dele estaria conosco, nos auxiliando, sendo nosso advogado, nosso amigo, nosso intercessor. Então hoje, meu amado, se você está preocupado com o sistema, com a situação da nossa política, de tudo que está acontecendo, eu digo para você, não se preocupe. Confie no eterno Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Acalma o teu coração. Faça como Daniel. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Se você for lançado na cova dos leões, confie que o Senhor vai enviar anjos para estar contigo. Se você for lançado na fornalha 7 vezes aquecida, confie que o Senhor estará lá junto contigo. Aleluia! Não se troque por qualquer coisa. Não se troque por opiniões humanas, por falácias, por fake news que nós estamos vendo por aí afora, por tantos falsos profetas que se levantam. Mas nós temos que ser confiantes no único e verdadeiro Deus, confiar na sua palavra, no verbo vivo de Deus que veio até nós, que está entre nós, aleluia, que pode nos trazer esperança, paz ao nosso coração no meio de tanta tribulação, no meio de tanta coisa errada, de tanta heresia se levantando, no meio do povo, no meio da igreja, no meio da sociedade, no meio do sistema. Mas tudo isso é bíblico, porque o próprio Senhor nos diz que no final dos tempos, tantas coisas iriam acontecer, que muitas dessas coisas iriam iludir até os eleitos de Deus. Mas cabe a nós buscarmos a presença de Deus, do único e verdadeiro Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos santificarmos por meio da sua palavra, não cochearmos em dois caminhos, buscarmos agradar somente a Deus e não a homens, colocar Deus no centro da nossa vida e não homens, deixar que o Senhor governe as nossas vidas, porque os ouvidos do Senhor não estão agravados, muito menos as suas mãos encolhidas para que Ele não possa ouvir o seu povo e estender a sua mão para abençoar. Mas nós, como servos de Deus, como servas de Deus, temos que buscar a sua presença, agradar a Deus em todas as situações de nossa vida, entregarmos tudo que temos nas mãos do Senhor. Não participarmos dos manjares deste mundo. Fazemos como Daniel, nos santificarmos. Daniel ele decidiu não comer os manjares, mas decidiu comer aqueles legumes, tomar água. Imagine aqueles jovens 3 anos comendo água e legumes, passando aquele tempo todo naquele cativeiro babilônico, nessa situação, só a misericórdia de Deus. Mas ele assentou no seu coração porque ele sabia que Deus ia honrá-lo, porque ele estava sendo fiel a Deus. Se você é fiel a Deus, se você busca a vontade do Senhor, se você crê que Deus tem todo o poder e toda a autoridade, Ele pode mudar a sua situação. Ele pode retirar você desse cativeiro, dessa situação. Ele pode acalentar o teu coração. Ele pode mudar a situação aí no teu lar, na tua família. Ele pode mudar a situação desse país. Ele pode mudar a situação do sistema, do mundo. Mas basta o seu povo buscar, o seu povo clamar. Mas o melhor, meus amados, Deus, Ele tem o controle de tudo, de toda a situação. Não importa o que aconteça, Deus é soberano. Deus está no controle. Por mais que a situação esteja difícil, você acha que não há mais luz no final do túnel, Deus está governando. Deus está no controle. Se nós pensarmos, porque tal coisa vai acontecer ou está acontecendo, mas Deus está no controle. A sua palavra se cumpriu, está se cumprindo e se cumprirá.
Se Deus diz que no final dos tempos isso iria acontecer, Ele diz, no mais, não é para vocês andarem ansiosos, preocupados ou desanimados, mas se alegrem quando vocês virem esses sinais, porque em breve está a vinda do Filho do Homem, próxima está a vinda do Filho do Homem. Então significa que Cristo está voltando. Isso para a igreja é alegria, é gozo, é eternidade, porque significa que a palavra do Senhor está se cumprindo, que o Senhor não volta atrás, que a sua palavra não volta vazia, e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Aleluia! E quando o Senhor fala, se cumpre. Então nós vemos que está se cumprindo tudo à risca, mas não se iluda com as coisas desse mundo. Peça a Deus que o Senhor abra os seus olhos espirituais para que você possa enxergar o sobrenatural de Deus. Deus agindo na situação, na causa, no momento que nós menos esperamos, Deus está agindo. Então é no nosso tempo, não é na nossa vontade, mas na vontade de Deus. Porque a nossa vontade, ela é errada. A nossa vontade, ela não está alinhada com a vontade de Deus se nós andarmos em pecado. Mas quando nós andarmos em santidade, buscando a vontade do Senhor, será como o profeta Daniel serviu de exemplo para nós. Quando ele decidiu, assentou no seu coração fazer o que agradava a Deus, Deus era com ele. Se o povo que confessa que serve a Deus se humilhar, buscar a presença do Senhor, então o Senhor virá abençoar. O Senhor vai abençoar o seu povo, a sua nação. Mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que buscar, nós temos que clamar. Mas que por mais que tudo o que aconteça, nós não vimos uma luz no final do túnel, ou o Senhor se calou, confie nele. Ele está governando. Se a vontade do Senhor é essa, Deus está governando. Deus está no controle. Obedeça, confie no Senhor, acredite que Ele está fazendo o melhor. E eu creio, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus tem o melhor para a tua vida. E o melhor de Deus é melhor do que tudo que existe nesse mundo. Não há como comparar as coisas de Deus com as coisas deste mundo. É incomparavelmente melhor. Então eu digo para você hoje, confie no Senhor, entregue o seu caminho a Ele. Não confie nas coisas deste mundo, mas confie nas coisas dos céus, que é eterna. Tudo aqui é passageiro, é transitório, mas a promessa de Deus, ela permanece para sempre. Então convido você a orar junto comigo nesse dia, clamando a Deus e entregando tudo nas mãos do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entregando tudo nas Tuas mãos, Senhor, neste dia, confiando que o Senhor está no controle da história, no controle das nossas vidas. Senhor, abençoa o nosso país, abençoa a nossa nação, abençoa, Senhor, as autoridades constituídas, abençoa, Senhor, a todos irmãos, a todas as pessoas, Senhor, que estão aqui, Senhor. Pai, nós somos forasteiros e peregrinos, precisamos de Ti, Senhor, pois os dias são maus, mas sabemos que o Senhor governa, o Senhor está no controle de toda a situação e a Tua palavra, ó Senhor, está se cumprindo. Pai, pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre o lar de cada uma dessa pessoa, dessas famílias que estão assistindo nesse momento a Tua palavra, que estão ouvindo a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, abençoe esse lar, essa família, Senhor, esse lar, esse casal, Senhor, os seus filhos. A todos, Senhor, peço a Tua bênção, que as Tuas bênçãos, as Tuas mãos, Senhor, estejam estendidas para abençoar, Senhor. E tudo entregamos nas Tuas mãos, crendo que o Senhor está no controle de toda a situação. Tudo confiando plenamente em Ti, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Jesus te ama.